E assim veio a minha aproximação com o rádio. Quando eu vi que eu não ia jogar bola mesmo, que era um perna de pau, falei, o jeito é trabalhar na imprensa, eu vou trabalhar no rádio. Aí entrei para a universidade, um pouquinho antes, quando eu ainda estava no científico, hoje é ensino médio, né? Eu tive uma experiência na Rádio Capital de Juiz de Fora, cheguei a entrevistar até o Maradona num jogo que teve no Maracanã, Boca e Flamengo, era Zico e Maradona, quem era o maior do mundo, 81. 82, é isso mesmo. 81. Mas aí a carreira não foi longe, assim, 17 anos, não gostei muito do ambiente, e saí da rádio. Aí entrei na universidade e aí novamente meu pai foi e ajudou, fez uns contatos lá em Juiz de Fora, conheci alguns radialistas e eu fui trabalhar numa emissora de rádio que era a minha grande paixão, né? Ô cachaça. É muito bom, é bom demais. É uma delícia. Né? E aí eu comecei como setorista, cobrindo o Tupi todos os dias, e foi uma época em que o Tupi teve um momento de glória, porque tinha um empresário muito forte em Juiz de Fora, Maurício Batista de Oliveira, era dono de uma seguradora da SEG, e ele investiu e botou muito dinheiro no Tupi. O Tupi chegou a ser campeão mineiro do interior. Veio aqui no Mineirão, jogou pesado com o Cruzeiro, Atlético, América. Foi uma época muito boa. De setorista, eu comecei a fazer a apresentação de programas. Aí li noticiário, fiz programa de música. Então, assim, cada evento desse aqui é uma história longa, né? Um dia me convidaram para ser diretor artístico de 2 emissoras do grupo. E aí eu virei diretor artístico, não de esportes, de uma rádio AM e de uma rádio FM. Nesse meio tempo eu me formei e veio o primeiro convite para trabalhar em televisão, na antiga TV Globo de Juiz de Fora. Faltava em 80. Depois que vira Panorama, ela ainda lá chamava TV Globo. Era TV Globo. Era TV Globo. Depois foi adquirida pelo Omar, que era da TV Panorama. E depois, posteriormente, virou TV Integração. Mas faltava um mês para eu formar. E naquela época era obrigatório o diploma. Então eu não pude ser contratado pela TV Globo de Juiz de Fora. Aí eu fiquei doido. Agora eu quero trabalhar nesse negócio. E, na sequência, eu fui convidado para trabalhar na TV Leste de Governador Valadares, que na época você estudou onde? Em Juiz de Fora, na Universidade Federal. Federal de Juiz de Fora. De Juiz de Fora. E aí fui trabalhar na TV Leste, que era afiliada da Globo, em Governador Valadares. Fiquei lá 8 meses. Naquele clima gostoso. Gostoso. Morava debaixo do Pico e do Ibituruna. Vocês não imaginam o que acontece à noite naquela cidade. Aquela pedra, ela fica absorvendo calor o dia inteiro. À noite, o bafo desce. Eu morava embaixo do Pico. Caramba. Mas que cidade sensacional. Não, a cidade... Que povo bacana. Bacanérrima mesmo. Povo mas só que acolhedor. É um calor infernal. É infernal. Dali fui trabalhar na EPTV Sul de Minas, que tinha acabado de se instalar em Varginha. Fiquei 1 ano. E eu fiz um dia uma matéria, morreu uma modelo, Adriana Oliveira, numa cidade que chama Ouro Fino. Quando eu cheguei na segunda-feira para trabalhar na EPTV, o chefe de reportagem me chamou e falou, olha, tem um rolo lá em Ouro Fino, no caso está na delegacia de Pouso Alegre. Vai lá, dá uma olhadinha, vê se você consegue entender o que aconteceu. Aí pegou a capa da revista nova daquele mês, era a Adriana Oliveira, lindíssima, de olhos verdes, maravilhosa. Eu fui até a delegacia de Pouso Alegre e conheci naquele dia o delegado Carlos Alberto, que tinha apelido de Cacá Tiroteio. Então, o apelido não precisa nem explicar muito porque que era tiroteio. Personagem de faroeste. Ele gostava de dar um tirinho. Ele virou para mim e falou, olha, é um caso muito estranho, porque a menina morreu no sábado à noite, deram entrada no hospital de Ouro Fino, eram 4 jovens, ela já estava sem vida, eles muito nervosos e tal. Isso está me cheirando a overdose, mas nós estamos ainda numa fase preliminar de investigação. Nós estamos aguardando os laudos, o corpo já foi para São Paulo, ela já foi sepultada. E me passou o endereço do sítio com uma restrição. Ele falou, olha, lá o sítio você vai ver uma propriedade pequena, ela é toda cercada, e eu vou te pedir para você não passar dos limites. Naquela época não tinha esse negócio de fita zebrada igual tem hoje, que se isola todo o ambiente.
E eu fui para lá, cinegrafista. Não passar dos limites, não entra lá. Né? Não entra, fica do lado de fora. Não entra nos limites da propriedade. Quando eu cheguei lá, eu olhei para aquela casa, um terreiro assim na frente. Eu falei, gente, isso realmente tá com cara de que aconteceu alguma coisa muito estranha. Eu vou entrar. Tiçou o faro jornalístico. Não tem jeito. E aí, é nesse momento que a minha carreira dá uma reviravolta, Rodrigo. Porque eu entrei, não faria isso hoje, mas o jornalista, naquele ímpeto em busca do furo de reportagem... Não faria hoje que você já está experiente. Não faria hoje que você está experiente. Mas é coisa do jornalista, cara. O jornalista que ama a profissão, ele quer ir atrás das boas histórias, né? E eu acabei entrando. Passei pelo arame farpado, o cinegrafista foi comigo, nós começamos a rodear a casa, tinha um pomar em volta, um pomar grande. Nós fomos andando. Num determinado momento, num determinado local, eu encontrei um papel laminado, encontrei um espelho quebrado, uma gilete, encontrei uma caneta Bic sem a carga, né? Tudo levou a crer. Né? Já era suspeita que o delegado tinha, de que tinha sido uma overdose. E eu fui e falei para o cinegrafista, filma tudo. E nós filmamos e eu voltei na delegacia em Pouso Alegre e falei para o delegado, falei, infelizmente eu não obedeci a ordem do senhor. Eu sei que eu cometi uma infração, mas eu tenho um negócio aqui que pode ajudar demais se a gente fizer um acordo. O senhor não vai me cobrar e eu posso passar as informações e tal. Até porque a família da menina queria uma explicação sobre tudo que tinha acontecido. E aí, aquela noite, eu fiz uma reportagem que saiu... Pela primeira vez, eu saí no Jornal da Globo, que era um negócio muito difícil para um repórter do interior, né, Elton? Era muito difícil. Hoje é mais tranquilo. Hoje é bem mais fácil. O Jornal da Globo... Jornal da Globo. O final. A JG, E aí saiu a menina, a capa da revista, contando a história toda, né? Então, mas resumindo, eles foram 4 jovens para um casamento em Santo André, no sábado. Estava terminando lá, na sexta-feira à noite, desculpa. Estava terminando o casamento, alguém falou, minha família, meu tio, tem um sítio lá em Ouro Fino, vão para lá, coisa de jovem. Entraram num carro e foram para Ouro Fino. E, infelizmente, começaram a consumir droga sem nenhum controle. Quando ela começou a passar muito mal, já no sábado à tarde, ao invés deles colocarem a Adriana imediatamente no carro e levarem para um hospital, eles foram numa propriedade ao lado pedir para que a mulher tirasse leite de uma vaca para a menina poder se alimentar, imaginando que ela estava fraca. Na verdade, ela estava tendo já um problema muito mais grave. Colocaram ela correndo no carro, ela já chegou sem vida ao hospital. Então, eu pego o material, entrego para o delegado, faço a matéria sai no Jornal da Globo. No dia seguinte, o Rodolfo Gamberini, que era um super repórter da Globo de São Paulo, desceu lá em Ouro Fino de helicóptero para fazer uma reportagem para o Jornal Nacional. Foi um caso de muita repercussão na época. Então, eu estou contando para vocês de um episódio, se não me engano, de 1989, né? Coisa do século passado. Estou velho, Rodrigo. Essa cabeça branca não é à toa. Mas eu lembro desse caso. Lembra? Tenho lembrança desse caso. Meu avô falava muito desse caso. Com certeza. Então, e aí a minha vida muda, cara. E aí o pessoal da Globo Minas começa a me pedir mais reportagens. Só um detalhe que eu queria saber. E o Kaká tiroteio lá, ele fez o acordo tranquilo? Fez. Foi tranquilo. Foi muito bom para as duas partes, né? O acordo é bom quando ele é bom para todos, tá? Ele não ficou puto com a senhora nenhuma? Tomei aquela bronca, né? Ele falou, te falei tanto, que era uma área que você não podia entrar. Mas como ele acertou o indício, né? Aí provavelmente deve ter valorizado a história dele também. Naquela época ainda não chamava ele de Kaká Tiroteio, era Dr. Carlos Alberto. Dr. Kaká Tiroteio. Mas assim, a gente se aproximou tanto, nós fizemos uma amizade tão grande, né? Porque um acabou ajudando o outro. Não é que o jornalista ele é o investigador, não é isso. Mas ele pode ajudar a construir alguma coisa que aconteceu. Baseado em quê? Muitas vezes em fonte ou na própria percepção. Né? Então, naquela época, o Kaká me contava, cara, a polícia descobre as coisas assim, ó. Tudo na delegacia roda dessa forma e tal. Eu falei, e o jornalista é através de fonte. E aí ele me contou, dos 3 elementos que a polícia descobre, ele falou, uma chama-se caguete. Todo crime tem um caguete. Eu falei,
Para o jornalismo, o caguete é o quê? É a fonte. A fonte. É o cara que liga para a redação e fala, eu estou sabendo e tal. A nossa fonte ela é protegida. Nós temos o dever de proteger a fonte. A mesma coisa é a segurança, é a polícia com as fontes. Né? E ali minha vida mudou, Rodrigo. Posteriormente, eu fui chamado para trabalhar na Globo Minas, né? E vim embora para Belo Horizonte.